Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade. Nessa edição especial, a gente está entrevistando especialistas para falar de álcool e comportamento. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o Dr. Flávio Adura, diretor científico da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, para conversar com a gente sobre álcool e direção. Flávio, muito bem-vindo ao nosso Dose de Responsabilidade. Muito obrigado. A honra é minha, Jairo. Esse convite não é para qualquer um, eu sei disso. E até para falar de um tema que é muito importante, não só para a minha sociedade, mas para toda a comunidade e para todos que nos ouvem. Eu tenho certeza que nós vamos propiciar alguma informação legal para esse pessoal para ter mais segurança no trânsito. Obrigado, Flávio. Flávio, eu queria começar esse nosso papo de hoje perguntando o seguinte: como que o álcool afeta a nossa capacidade de conduzir um veículo? De que forma ele age? Por que ele afeta, né, essa nossa capacidade de direção? Perfeito. Eu acho que, para começar o assunto, para introduzir, é a melhor pergunta, né? Porque costuma-se dizer, Jairo, que o álcool compromete o reflexo do motorista. Se fosse só isso, já não era pouco dirigir sem reflexo. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Para conduzir um veículo com segurança, o motorista tem que ser capaz de realizar, sem hesitação, uma série contínua de movimentos, com grande precisão. E o álcool afeta essa precisão. O álcool afeta três aspectos muito importantes. A primeira é a sobrevivência. Já começa que, envolvidos em acidentes do trânsito, quanto mais a pessoa tiver bebido, maior sua chance de morrer. Isso até para os ocupantes do veículo. Então, dentro de um veículo, né, se a pessoa bebeu, mesmo com acompanhante, quanto mais ela tiver bebido, mais a chance dela ter morrer para o mesmo impacto, por várias condições médicas. O álcool afeta o que nós chamamos de performance. Vou explicar o que é a performance. Ele tira a atenção. E para dirigir tem que ter atenção. Ele tira a capacidade da percepção da velocidade que se está vindo. Ele prejudica a percepção dos obstáculos que tem na pista. Ele não consegue calcular exatamente uma distância para realizar uma ultrapassagem. A coordenação motora fica prejudicada, a habilidade, e até para manter a trajetória, além de realizar curvas, em linha reta. Imagina como é que se pode dirigir com todas essas condições. Tem mais. Mais de 90% das informações que vão aqui para o nosso cérebro para dirigir vem da visão. E nada pode substituí-la. Pois bem, o álcool, mesmo em doses baixas, quando eu falo em dose baixa, é uma dose, um copo de cerveja, meia dose de um destilado, né? Ele prejudica a acuidade, aquela particularidade da visão enxergar bem os contornos de algum obstáculo, de um motociclista, de um pedestre. O motorista embriagado, ele passa a deixar de se preocupar com o que vem do lado. Ele olha para frente e ele tem a chamada, na parte médica, a visão tubular, como se ele estivesse enxergando através de um tubo. Se passar um motociclista, se um pedestre iniciar a travessia, provavelmente ele não vai ver. O álcool ainda prejudica a noção de profundidade, a distância que ele tem que guardar do veículo que vai na frente. Dirigir à noite, na visão no final da tarde, sob efeito do álcool, é terrível, né? Mesmo com taxas baixas, os olhos que se movem para poder procurar o que está tendo na pista, para poder reagir, eles começam a ter uma redução nesses movimentos, deixando de perceber o que está acontecendo nas laterais. O álcool aumenta o tempo de reação. O que é o tempo de reação? É aquele tempo decorrido entre o instante que o motorista percebe um estímulo, percebe alguma coisa na via e ele vai ter uma reação. Ele vai ter que frear, vai ter que desviar, né?
Normalmente, esse tempo de reação normal é de meio segundo, e o álcool aumenta 3 a 4 vezes esse tempo de reação, né? Baixas doses já alteram a habilidade de manusear o volante, de controlar a velocidade, né? E grave ainda, além de tudo isso, o álcool altera o comportamento, né? Ele perde a noção do perigo, ele inibe barreiras morais, ele acha que ele pode mais do que pode, ele fica eufórico e essa euforia faz ele pesar mais fortemente no acelerador, né? Em consequência disso tudo, e talvez até alguma coisa que eu esqueci, né? O álcool está presente em quase 50% das vítimas fatais dos acidentes de trânsito. E nós estamos falando só em vítimas fatais. Tem aquelas que ficam cadeirantes, não morrem, mas ficam cadeirantes para o resto de suas vidas. Flávio, você traz um cenário que eu acho que é super importante, né? Essa questão, né, do álcool ser um fator, um elemento muito comum, né, nos acidentes graves e nos acidentes fatais, né? E por todos esses mecanismos que você elucidou muito bem, né? Ele interfere basicamente a nossa performance na direção e o nosso comportamento. Quer dizer, além de guiar pior, né? Você não tem reflexo, você está mais lento, você não tem uma visão adequada, você tem uma noção de profundidade, tudo isso que você colocou. Além de tudo isso, agregado a isso, tem uma questão de comportamento que o indivíduo acha que ele está bem, ele acha que ele pode, ele fica mais valente, ele fica mais corajoso, ele calcula mal o risco. Então, essa associação realmente muito complicada, mesmo com doses mais baixas, como você enfatizou muito bem. Flávio, eu só queria pegar uma caroninha nessa tua fala para perguntar o seguinte. A gente fala muito da intoxicação alcoólica, né, do indivíduo que bebeu e vai guiar. Mas e o dia seguinte, Flávio? Assim, o indivíduo, a ressaca, que para muita gente é brava, né? O indivíduo bebe muito, às 5, 6 horas depois já está acordado tentando guiar o seu carro. Ele também tem alguns prejuízos, não tem não, Flávio? Tem, sim. O álcool é um inimigo tão grande da segurança no trânsito que ele não se contenta em atrapalhar quando ele está agindo ainda no sangue. Ele vai no dia seguinte ainda, né? A chamada ressaca. Para os médicos que estiverem nos assistindo, talvez poucos saibam o nome médico para ressaca, né? Eu, antes de fazer medicina do tráfico, eu também não sabia. Chama veissalgia. Essa veissalgia vem de uma palavra norueguesa, de vais, né? Que significa mal-estar depois da orgia, e combinado com a palavra grega orgia, que é a dor. Então, isso já mostra a complicação na orgia, o mal-estar depois da orgia e da dor. Só pode vir coisa ruim, né? E, de fato, é ruim. Aquela sensação desagradável de dor de cabeça, sonolência, dificuldade de se concentrar, boca seca, tontura, fadiga, náusea, vômito, diarreia, suores, frios, irritabilidade. Isso tudo aparece na ressaca e, geralmente, no dia seguinte. Tem toda uma explicação médica, né? Acumula acetaldeído, que é a degradação do álcool, desidratação, acidose metabólica, mas o que importa é que é evidente que a ressaca vai prejudicar o desempenho de conduzir um automóvel com segurança, né? Bom, se a ressaca interfere mesmo, então nós precisamos saber como tratá-la para poder voltar mais rápido para a direção. E também saber quanto tempo ela dura. Acho que essa seria a grande pergunta de $1 milhão, né? Bom, as duas são muito difíceis de responder. Primeiro, porque para curar a ressaca, né, embora exista muita coisa aí nas internets, na parte leiga, muitas fakes, mas não existe nada comprovadamente, né, a não ser a hidratação e esperar o tempo suficiente. Agora, quanto tempo, né? Em média, o álcool é depurado numa velocidade de 0,15 gramas por segundo, por hora, né? Isso quer dizer que se tomar um copo de cerveja, de chopp, ou então meia dose de uísque, né?
Então, você vai levar cerca de 5 a 6 horas. Nessa dose baixa, hein? Agora, o problema é que existe uma variação individual muito grande. Então, não dá para falar, tomou uma dose, espera 3 horas, tomou 2 doses, espera 6, porque vai depender de uma série de fatores, do gênero da pessoa, da raça, se ele bebeu com o estômago cheio, se bebeu com o estômago vazio, se toma algum medicamento, se a ingestão foi muito rápida ou foi devagar. Então, essa pergunta é muito difícil de responder e de calcular. O ideal é que espere pelo menos 24 horas curtindo a sua ressaca sem dirigir, senão isso vai aumentar mais, né? Então, nessa área tem muito fake news, mas a prudência é aguardar pelo menos o dia inteiro para recuperar isso tudo. Falando em fake news, por exemplo, nós temos outras fake news, né? Por exemplo, tem na internet, se diz que se tomou 2 doses de cachaça, é só tomar 2 colheres de sopa de vinagre que vai zerar o bafômetro. Agora, não vai zerar o bafômetro. Se tomou uísque, é só lamber carvão que vai zerar o bafômetro. Não zera o bafômetro, vai ser preso e ainda por cima lambeu o carvão. Azar de quem bebeu e dirigiu. Flávio, você falou umas coisas muito interessantes, né? Esses mitos, né? Eu bebi um pouco, eu vou tomar uns cafés bem fortes que eu vou conseguir guiar bem, ou eu vou tomar um banho bem gelado, vou acordar e vou guiar bem, né? Não tem isso, né? E acho que o Flávio deixou muito claro, né? Tem uma velocidade de metabolização do álcool que varia de pessoa para pessoa, né? E aí, assim, para algumas pessoas vai mais rápido, para algumas pessoas demora mais, mas para além, né, dos efeitos, né? Então, o indivíduo foi dormir, ele bebeu um monte, né, Flávio? Encheu a cara, vai dormir. 5, 6 horas depois, talvez ele ainda esteja sob o efeito, ainda não é nem ressaca, né? Talvez ele ainda esteja sob o efeito do álcool, né? E aí, no dia seguinte, vai ter ressaca, né? As coisas se misturam. Então, de fato, assim, acho que essa medida que você falou, talvez seja mais segura, né? Espera aí 12 horas, 24 horas, até o indivíduo estar recuperado, né? Para poder guiar. Até porque, né, Flávio, você me corrige se eu estiver errado, o indivíduo que bebe muito vai dormir, às vezes a arquitetura do sono dele também fica prejudicada. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Não tem um sono de qualidade. Aí no dia seguinte, atenção, reflexo, concentração também não estão bem, né, Flávio? Exato, acrescenta mais fator de risco, a privação do sono, a noite mal dormida, né? Ou seja, esse binômio álcool e direção é complicadíssimo. Complicado. Flávio, você começou a contar para a gente, no começo da tua fala, que existe uma relação, né, entre nível de álcool, né, a alcoolemia, né, a quantidade de álcool que o indivíduo consumiu e o risco de acidentes graves, né, Flávio? E se eu queria voltar a enfatizar isso é uma relação muito clara, né, muito evidente. Eu lembro lá dos meus tempos de pronto-socorro e tal, que assim, metade do movimento que a gente tinha nos finais de semana tinha a ver com o consumo de álcool. O indivíduo que bebia, guiava, batia o carro, o indivíduo que bebia, ficava violento, agredia outras pessoas, se envolvia em discussões, mas metade do movimento do pronto-socorro tinha a ver com o álcool como o originador, né, da chegada desse indivíduo ao pronto-socorro. E isso que você falou procede, né, Flávio? Quer dizer, quanto maior a quantidade de bebida, maiores os riscos de acidentes graves e até de morte, né? Perfeito, Jair. Está muito bem documentado na literatura, né? A relação íntima entre a quantidade do álcool, né? A concentração no sangue e o risco de morte e ferimentos graves. Essa relação, essa gravidade, né? Ela chega a um ponto mais ou menos assim: se o indivíduo estiver alcoolizado em níveis altos, a chance de ocorrência deles se envolverem em um acidente fatal aumenta em 17 vezes. Quanto maior a quantidade do álcool no sangue, geralmente o motorista conduz em maior velocidade. Os acidentes, aí entra outro fator de risco, que é a velocidade. Quanto maior a velocidade,
maior a gravidade do acidente. Além disso tudo que nós já falamos, o motorista embriagado, ele, além de dirigir em velocidade, ele esquece de usar os dispositivos de segurança. Estamos falando do cinto de segurança, que tem um equipamento de segurança passiva que reduz em 70% a mortalidade de quem vai no banco da frente. O alcoolizado esquece. Se estiver transportando uma criança, ele vai se esquecer de colocar a cadeirinha para a criança e vai levar lá na frente. Então, além disso tudo, existe esse comportamento do álcool. Agora, existem os trabalhos, para ser bem assertivo na sua pergunta, que os riscos na direção já começa com dose baixa, que é 0,2 gramas por litro, que é 0,2 gramas por litro de álcool no sangue, é o equivalente a uma dose. Uma dose de cerveja, de chopp, ou meia dose de destilado. Meia dose de destilado ou uma dose de vinho ou cerveja já começa a alterar condições essenciais para dirigir. Quando vai de 0,2 até 0,5, aí nós estamos falando em 3 doses. Aí o risco aumenta em 4 vezes. E quando ele passa de 0,5, então, 4 a mais doses, o risco de um acidente fatal aumenta em 10 vezes. Então, realmente, essa relação existe e é bem documentada, né? Flávio, a nossa lei seca aqui do Brasil, se você me corrige se eu estiver errado, tá? Ela data de 2008, né? Eu acho que tem alguma atualização, não sei se tem alguma atualização, mas a original é de 2008, quase 15 anos de lei seca, né? Se a gente for fazer essa conta, né? Eu queria perguntar para você, a primeira coisa é a seguinte: ela é comparável à de outros países ou você acha ela muito rígida? Porque, até onde eu sei, o novo formato da lei, ou o que a lei coloca, é que não se pode ter nenhum nível, né, de álcool ao se conduzir um veículo, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente isso. Ela é mais rígida, ela é tão rígida quanto a de outros países, a gente tem um bom documento em mãos, o que você acha? Isso é uma pergunta muito boa, agradeço, Jairo, porque a Abramet, a sociedade científica que eu pertenço, ela fez uma diretriz que originou a lei seca. Então, a Missão do Tráfico, ela defendeu desde o início a lei seca, e nós tivemos que responder a isso tudo, porque o Brasil é zero se nos outros países é diferente, né? Então, na verdade, a chamada lei seca, que não é lei seca, ninguém é proibido de beber no Brasil, que não pode é beber de dirigir, né? É considerada uma das legislações mais rigorosas no mundo. Só que, através desse rigor, existe um trabalho feito na Escola Nacional de Seguros, que de 2008 até 2021 foram salvas pela lei seca 50 mil vidas. 50 mil vidas, né? O que representa 50 mil vidas perdidas no trânsito, né? É uma tragédia humana. O sinistro de trânsito, a gente prefere chamar de sinistro do que acidente, porque acidente dá a impressão que não poderia ser evitado. Na verdade, todas as causas de acidente poderiam ser evitadas. Mas o sinistro de trânsito é uma patologia que nós chamamos de sem analgesia. Diferente das outras patologias todas, né? Existe analgesia, até para o câncer tem analgesia. Para um pai, para uma mãe, despertado à noite, aconteceu um acidente, se depara com o corpo do filho, da filha estendido no asfalto. Naquele momento, não tem mais analgesia. Ele passa a sofrer de dor até o resto da sua vida. Então, essa lei, ela não se pode falar em rigorosa, porque é uma lei que vai conferir analgesia através da prevenção. Mas tem outros países que são iguais ou mais rigorosos. O Japão, por exemplo, a tolerância é zero, né? Se ingeriu bebida alcoólica, a multa é de quase R$18 mil.
e a penalidade pode chegar a 5 anos de prisão, né? E vejo onde vai o rigor maior. Quem entrar num veículo com motorista alcoolizado também é detido. Então, no Japão, não tem aquela história, não eu que sou que dirigia, mas está dirigindo, o risco é o mesmo, vai ser detido. Na Rússia, a tolerância também é zero. A multa é até mais barata, 5.000 rublos, que é uns R$ 500, né? Aqui é 3.000. Mas lá, até os ciclistas poderão pagar multa, né? E a pena de detenção, se um embriagado na Rússia vitimar fatalmente alguém pelo estar embriagado, ele pode ser condenado a 20 anos de prisão. A nossa lei é de 5 a 8 anos de reclusão. Bom, os países árabes já não têm tolerância, a tolerância é zero já para tudo. Mas aí, na lei deles, se for algum estrangeiro lá for pego dirigindo alcoolizado, além das outras penas, tem a prisão e deportação, né? Na França, os motoristas permitem 0,5. Poxa, então a França é menos rigorosa, né? A multa também não é muito caro, né? Só que lá existe a pena, a suspensão da carteira é por 10 anos. Existem leis auxiliares, por exemplo, toda casa noturna tem que disponibilizar um bafômetro, o etilômetro é obrigatório. E parou, tem que sopar o bafômetro, não tem conversa, tem que sopar o bafômetro ou vai preso. Não tem jeito, né? E aí vai. Eu vou dizer uma das mais complicadas, né? Eu podia falar da Espanha, Inglaterra, né? Mas a China. A China, o limite é 0,8. 0,8 é bastante. Bom, então a China é legal, né? E o que acontece na China? Se ocorrer acidente com uma vítima com condutor alcoolizado, o condutor poderá ser condenado à pena de morte. Uau! De morte. Enfim, existem leis mais rigorosas, né? Mas eu diria que o zero é um bom, não fala que é rigor, é uma vacina que previne uma patologia sem dor. E aí vai a pergunta, mas e se outros países têm leis? Nos Estados Unidos é 0,8, na Espanha é 0,6, né? Aí eu responderia, cada país está disposto a tolerar quantas mortes quiser. Talvez a lei seca, que no Brasil a gente não está disposto a tolerar tantas mortes no trânsito brasileiro. Flávio, muito bem colocado, e essas comparações foram super interessantes, né, para o pessoal entender que as leis variam um pouco, né, mas que a nossa está equiparada a vários países, a várias nações. Flávio, agora sim, quase 15 anos de lei seca, um monte de campanha, né, ano após ano, né, sobre essa importância da gente não associar de forma alguma bebida de direção, piloto da vez, um monte de movimentos que as pessoas fazem, muitos deles apoiados, né, até pela indústria de bebida, né, e mais, né, além da lei, existem, né, punições, existem as blitz, né, que em alguns momentos são mais intensas, outros momentos menos intensas. Aí, assim, eu já vi aplicativos que são desenvolvidos para avisar as pessoas onde estão as blitz de lei seca na cidade, para fazer as pessoas desviarem a rota. Ó, você bebeu? Então entra nesse aplicativo, vê onde tem blitz para você desviar e não correr risco, né? Quer dizer, até esse nível de sofisticação as pessoas entendem, né, que algo em direção não combina, existe uma lei, existe punição, existe campanha, e a gente sabe, né, que mesmo assim muita gente segue bebendo e guiando, né, desenvolvendo esses aplicativos, como foi esse exemplo que eu trouxe aqui para você. E assim, só nas últimas semanas, Flávio, não sei se coincidência ou não, porque eu estava preparando essa pauta, né, uma série de mortes de novo, envolvendo
ciclista atropelado por influencer que bebeu, família que o carro sofreu uma batida de outro carro que vinha saindo no domingo de manhã de uma festa, de uma balada, com o motorista possivelmente alcoolizado, um grande chance de estar alcoolizado, atravessou a pista, pegou uma família do lado de lá, matou a mãe, a criança, o motorista de Uber, enfim, né? Continua, né? Esse cenário é muito triste. Os números eu imagino que continuem, né? A gente continua tendo muitas mortes, né? Por conta dessa associação. E assim, a lei está aí, né? As campanhas estão aí, as pessoas, né? E mesmo assim as pessoas acham que elas podem seguir. Ah, eu bebi um pouquinho só. Ah, foi uma dose só. Ah, o bafômetro não vai me pegar. Ah, tem um aplicativo. Quer dizer, o que mais que a gente precisa fazer, Flávio? Porque com o cigarro a gente conseguiu fazer um grande avanço, né? A questão do cinto de segurança a gente conseguiu fazer um grande avanço. Por que essa questão de álcool em direção ainda é uma questão que enfrenta essa resistência na cultura do brasileiro? Perfeito. Eu já respondo logo a seguir, mas só para não perder o gancho, né? Nessa de alertar os outros onde estão as blitz, nós tivemos um caso que eu achei sui generis, em Brasília. O secretário da Juventude de Brasília estava alertando, foi surpreendente, os jovens onde tinha as blitz, o secretário da Juventude de Brasília. Não vou falar o nome dele, mas merecia que eu falasse. Né? E o pior de tudo é que depois ele pediu desculpa e continuou secretário da Juventude, mas tudo bem. Né? A lei seca, né, mostrou resultados muito positivos, principalmente no início. Houve redução dos atendimentos do SAMU, das internações hospitalares, do tempo de internação, diminuiu até o número de autópsia no OML de São Paulo, começou até a sobrar alguns leitos de terapia. Né? Então, foi fantástica. Depois veio a ideia que ninguém era obrigado a gerar provas contra si mesmo, aí o pessoal parou de soprar o bafômetro, mas aí veio uma lei que, se não soprar o bafômetro, existe uma infração gravíssima, a carteira é suspensa. Né? E aí veio outra lei que, se recusar a soprar o bafômetro, se o policial colocar no boletim que tem sinais de embriaguez, ele pode responder por crime. Né? E a lei foi apertando, que foi desde pena de detenção, passou para pena de reclusão. Esse ano ainda teve duas mudanças extraordinárias. Né? Uma delas foi no novo Código de Trânsito Brasileiro alterado, não pode ter mais pena, se provocou morte embriagado no trânsito, não tem como fazer uma pena alternativa, não pode substituir a reclusão por cesta básica, serviços comunitários, é reclusão. Talvez nem todos saibam disso. Né? Se soubessem, não estariam arriscando. Não pense que vai ter cesta básica, prestar serviço na escolinha do bairro. Agora é prisão. E, em maio, o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade da lei seca e julgou constitucional. Era um pedido da Associação de Bares e Restaurantes desde 2008. E julgou também constitucional o limite zero e constitucional soprar o bafômetro. Então, agora tem que soprar o bafômetro mesmo. E foi interessante que, na discussão do Supremo Tribunal, aquela história que ninguém é obrigado a gerar as provas contra si próprio, eles entenderam que tem o direito de ficar calado, mas não tem o direito de não realizar o que é solicitado na fiscalização. Então, eu digo o seguinte: é obrigado a soprar o bafômetro. Quer soprar calado, sopra, mas tem que soprar o bafômetro. Né? Em virtude disso tudo, né, há uma consciência da sociedade, né, só que parte ainda não entendeu, ou então se acha no sentido que ela é exceção à regra. Você falou muito bem que as pessoas não têm a percepção, acham que são essa exceção. Nós fizemos um trabalho uma vez, através da Abramet, visitamos algumas casas noturnas, né? E chegamos numa rodinha, nos perguntávamos se tinha alguém que
poderia dirigir um veículo de volta, que quem veio dirigindo, mas tinha alguém que poderia trazer o carro de volta. Tinha, então a gente pegava o motorista que veio dirigindo e oferecia uma dose de vodka. Depois da dose, a gente perguntava se ele se sentia em condições de dirigir de volta. A resposta mais comum era que não sei, parece que não está a mesma coisa de quando eu cheguei. A gente oferecia uma segunda dose. Depois da segunda dose, era a mesma pergunta. E aí, está em condições de dirigir? Não, estou bem, eu não vejo problema. Com uma dose, ele via, com duas, já não via. Na terceira ou quarta, a resposta: doutor, quando eu bebo, eu dirijo melhor. Então, aí o problema do zero é esse. Não existe limite seguro. A alcoolemia zero é o único padrão proposto de dirigibilidade. Mas, enquanto não houver essa conscientização e a educação que resolve o problema de vez, aí vai precisar da fiscalização, que já aumentou, já melhorou bastante, e da punição. As leis estão chegando, que se apliquem a lei. Né? Mas o que não pode é a gente tolerar mais esse binômio beber e dirigir, né? Resultando na patologia sem analgesia. Flávio, perfeito. Suas colocações foram super, super bacanas. Eu acho que deu para a gente refletir bastante sobre essa questão de álcool e direção. E você que está assistindo a gente, você sabe, os instrumentos estão todos aí. A lei está aí, né? A lei não está aí por acaso. Foram muitos anos, né, de batalhas, de estudos, de negociações para que essa lei fosse julgada, fosse implementada, né? Então tem a lei seca, a gente tem os mecanismos de punição, a gente tem os mecanismos de controle, as blitz, né? Agora sim, cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um de nós tem que fazer parte desse movimento, né? E perceber isso, né? Se você bebeu, você não está apto a dirigir, e as pessoas que estão com você também não estão aptas a dirigir se elas beberam, né? Então, acho que é uma questão muito importante para a gente levar como lição de casa, né? Essa questão de que as pessoas, cada uma das pessoas, né, tem que fazer parte desse movimento, tem que se inteirar, né? Tem que incorporar mesmo essa história, né? Porque mudanças de comportamento só acontecem quando todos adotam essas mudanças, né? Foi assim com o cinto de segurança, foi assim com a questão do álcool, é assim com o caso de preservativo na proteção contra ISTs e gravidez indesejada, é por aí, gente. Então, assim, comportamento exige, né, comprometimento, né? Mudança de comportamento exige comprometimento, e é muito importante que cada um faça a sua parte, e a gente espera que cada vez mais as pessoas façam sua parte, né, Flávio, para que a gente não precise continuar a registrar dia após dia, final de semana após final de semana, números e situações tão dramáticas e tão tristes, né, para tantas pessoas e tantas famílias no Brasil. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Tá? Queria passar a bola para você se despedir e deixar aí o seu recadinho final. Tá bom. Eu que agradeço, Jairo, foi uma satisfação muito grande dividir um pouco desse espaço com você, que traz trabalhos para a sociedade, para a comunidade de tanta relevância, e mais esse, com certeza, vai ajudar a preservar vidas no asfalto. Né? Eu ouvi de uma mãe dizer o seguinte, depois que, num acidente grave, a cabeça do filho dela foi encontrada a 50 metros do acidente. Ela disse que, a partir daquele dia, para ela e para o marido, os dias se tornaram noites, e as noites muito longas e dolorosas. Né? Ouvi de um rapaz que perdeu a mãe e a irmã na calçada de um shopping, onde um motorista alcoolizado não invadiu a calçada do shopping e atropelou as duas. Ele disse como foi triste no Dia das Mães, coincidiu o seu Dia das Mães, um enterro com 2 caixões familiares. Bom, isso é história. Todos nós temos ou conhecemos uma história triste sobre acidentes de trânsito que envolveram um ente querido. Mas nós não podemos continuar a contar histórias.
Nós temos que mudar essa história. Muito obrigado, Jairo. Valeu. Flávio, muito obrigado. E a todo mundo que assistiu a gente nessa série especial Dose de Responsabilidade. Espero que vocês tenham aproveitado os conteúdos, as informações, e logo, logo a gente volta com mais novidades para vocês. Valeu, muito obrigado.